Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje irei falar de uma coisa bem interessante, né? Inusitada, tá certo? É crescimento dos musgos nos vasos. Isso prejudica as plantas? O que devo fazer? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi encaminhada pela Kátia, tá certo? Uma pergunta bem interessante, né? E resolvi fazer esse vídeo, né, para comentar com todo mundo. Alguns pode estar tendo esse tipo de problema, tá certo? E vou passar essas informações aqui no canal. Eu confesso a vocês que eu tive esse problema, né, como eu já comentei aqui, tá certo, com musgos, né, de uma espécie. Tive que realizar uma situação, né, que eu vou comentar aqui no vídeo, tá certo, para contornar o problema que esse musgo causou no cultivo de plantas da minha família, né, tá, onde eu era gerente na época, tá certo, mas conseguimos com algum custo, tá certo. Então vale a pena vocês assistirem até o final desse vídeo para ver como é que a gente contornou essa situação. Professor, mas esses musgos são mesmo problemáticos, né? Vejo muita gente utilizando esses musgos, né? Em vasos de terrário, esses vasos de enfeite, tá? E que são muito ornamentais, né? Eu preciso eliminar isso também? Não estou dizendo que você tenha que eliminar, mas alguns tipos de musgos têm um crescimento muito rápido, né? E ela acaba causando problema para as plantas principais, né? Plantas de cultivo, né, objetivo, tá certo? Então eu vou comentar aqui essa problemática, tá certo? E o seu controle, mas nem todos os musgos, né, tem essa, digamos assim, essa velocidade de crescimento e possam causar problemas sérios, tá certo? Mas como eu sempre falei, né, caso elas tiverem um crescimento, tá, muito rápido, ela pode sim causar problema para as plantas principais. Mas vamos falar um pouquinho de musgos, né? Elas são, na verdade, digamos assim, plantas inferiores, né, no reino vegetal, tá certo? E ou seja, elas não têm flores, né? Elas não têm um sistema de folha desenvolvida, tá certo? Mas elas têm um sistema de reprodução dela, né? Seja por crescimento, brotamento, mas também pelos esporos, né? Então,
São plantas, né, ou são espécies, são espécies, né, que fazem a fotossíntese, tá certo? Elas absorvem água e também nos nutrientes que a gente coloca para as plantas, né, ou que deveriam ser para as plantas. Além disso, né, elas podem ocupar espaços, né? Então a gente pode comentar, né, que alguns musgos elas são pode ser considerado como invasoras, né, como tiririca e outras plantas superiores que são, na verdade, invasoras, tá certo? Então acho que esses alguns tipos de musgos, né, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a elas, né, e temos que sim que controlar, infelizmente, como eu vou comentar aqui para vocês, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. No meu caso, né, isso já faz muito tempo, né, na época em que eu ainda não esterilizava os substratos, né, então principalmente no cultivo de orquídeas catleias, né, esses musgos vieram com algumas mudas que a gente adquiriu, tá, não prestamos muita atenção com relação a ela, tá, mas em pouco tempo ela acabou dominando uma estufa, né, tá, o crescimento foi muito rápido, ela acabou dominando toda a parte superficial, né, do vaso, ou seja, do substrato, né, e com isso ela não deixava a água, né, penetrar no seu interior, muito menos os nutrientes, tá certo? Então as plantas começaram, digamos assim, a definhar, tá? Elas não cresciam e muito menos floresciam, tá? Devidamente. Então a gente teve que tomar uma certa providência com relação ao musgo, tá? E a gente teve que retirar todo esse substrato e recolocar, fazer o replantio num substrato estéril, tá certo? E isso durou praticamente uns 2 anos para a gente eliminar esse problema, porque sempre acabava tendo focos, né, que elas também, né, reproduzem por esporos, e esses esporos iam espalhando, mas sempre numa localidade. Então a gente sempre ficou controlando, né, ou eliminando esses musgos, né, dos vasos onde reapareciam esses focos, tá certo? Então, por isso que levou aí coisa de 2 anos para a gente acabar eliminando esse tipo de musgos, né? Eu vejo esses musgos, inclusive, né, em plantas em algumas floriculturas. Vocês têm que tomar muito cuidado com relação a isso. Não que ela vá prejudicar diretamente as plantas, mas elas prejudicam indiretamente as plantas pelo rápido crescimento desses musgos, tá certo? Infelizmente não existe controle, né, que nem se fosse herbicidas, né, musguicidas, não existe isso, tá? Então, esse controle tem que ser basicamente preventivo, né, como a gente faz a esterilização dos substratos, né, assim você vai estar eliminando por completo esse tipo de problema, tá certo? E principalmente observando as suas plantas no dia a dia, tá certo? Tá? Eu não estou dizendo que esse musgo, né, vá completar o substrato em poucos dias, né? Mas muita gente acaba deixando, né, esses musgos crescerem, tá certo? Sem saber a problemática que ela pode causar em um futuro, tá certo? Então tem que se tomar cuidado com relação a esse tipo de musgo, tá certo? Esse musgo que eu comentei no início do vídeo, né, que são dos terrários, né, esse musgo tem um crescimento muito lento, tá certo? Então acredito que não vai causar problemas no terrário. Mas como a gente já esterilizava,
o substrato, a gente não teve mais problemas com relação a esse tipo de musgos, né, que são de crescimento mais rápido, tá certo? Eu não entendo muito de musgos, né, nem conheço produtores de musgo, tá? Eu sei que tem muita gente que utiliza o musgo para terrários, né, para fazer enfeite dos vasos, né, mas esses musgos, né, até então elas não são assim prejudiciais às plantas, vocês podem ficar tranquilos, tá certo? Então são vários musgos, né, existem musgos no mundo inteiro, tá certo? Então a gente precisa, digamos assim, tomar um pouco de cuidado quando tem alguma coisa nova, tá certo? Então nesse aspecto que eu falo, os musgos no geral, ok? Mas esse que eu comentei com vocês, realmente ela é muito problemática e vocês têm que tomar cuidado, tá certo? Vocês viram que uma pergunta inocente como essa que eu tô falando, né, é bem interessante, tá certo? E importante, tá certo? São coisas que já se passaram na minha vida e eu ficou adormecido na minha memória. Só te ver com essa pergunta, é bem interessante, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, tá, com relação a esse assunto ou outro assunto, né, entre em contato com a gente. Isso ajuda muito o nosso canal, tá certo? E consigo passar mais informações para todo mundo aqui no canal. Pessoal, como em todos os vídeos, a gente está solicitando um apoio, tá, para esta entidade chamada Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe, tá, crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente. Por gentileza, se vocês puderem fazer algum tipo de donativo, não precisa ser dinheiro, tá certo? Vocês podem ajudar com alimentos, com roupas, vestuários e muitos outros produtos. Ajude você também, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no like, tá certo? Compartilhe esse vídeo, ajuda muito, tá, o nosso trabalho aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Muitas informações técnicas em linguagem bem simples, tá certo? Aguardo vocês, tá, no próximo vídeo. Grande abraço.